a tua pregação. Aí voltamos lá à ordenação. Exato. 95, fui ordenado padre. A palavra é fui, porque é a igreja que ordena. Tá. E de repente, eu não contei um detalhe, eu era carmelita. Carmelita vai complicar um pouco, mas eu era religioso. O que é um religioso? É como franciscano, carmelita. Então você vive na comunidade. Hoje eu não pertenço mais a uma comunidade religiosa. Essas comunidades, elas têm regras diferentes? Regras muito, muito rígidas. E você vive muito vida comunitária. E eu não tenho muito paciência para a vida comunitária. Mas o que é uma vida comunitária? Por exemplo, eu tenho que dar satisfação. Tinha um quadro que eu tinha trauma. Reginaldo, hora que saí, onde fui, que hora voltei. Nossa. Então, porque tem seu valor. Entendi. Tem seu valor, porque é santificar-se na proximidade. Mas não era para mim. Só que eu fui descobrir um pouco tarde. Entendi. Então, depois de padre, eu acabei sendo nomeado para ir para uma cidade para cuidar de um colégio. Colégio classe média alta. Fui professor, gosto de dar aula, minhas coisas. Inclusive, eu nem fazia chamada, porque o pessoal ia. Não precisava. Não, porque o pessoal gostava. Eu sempre preparei muito bem. Mas tinha algo mais. Só que a comunidade, ela tinha uma linha muito voltada para ela. E eu comecei a me frustrar. Comecei a falar, mas cara, ser padre para cuidar de filho de rico. Tinha uma escola, né? Não era bem isso que eu queria. E aí comecei muito cedo, com 3 anos de padre, eu comecei a não questionar minha vocação. O que eu ia fazer do ser padre? Entende? Para que lado que eu ia? Ia estudar, ia para Roma fazer uma especialização, ia para alguma universidade, faculdade, fazer um graduado, um mestrado, um doutorado. Mas não era isso. Tinha acabado de sair da faculdade. Sabe aquela gana que você tem de eu tenho que fazer alguma coisa? E aí foi que São João Paulo II falava 3 palavras que me impressionava muito. Ele dizia assim: evangelizar com novo ardor, evangelizar com novos métodos. Eu falava, caramba, velho, eu saí de uma teologia, aprendi Bíblia, aprendi pastoral, aprendi tudo, mas eu não aprendi o que é esse novo método. O que ele está falando? Te juro que aquilo começou a me dar angústia. E foi quando eu tive um bispo maravilhoso, Dom Pedro Fedalto, hoje 96 anos, vivo e lúcido. Até me corrige. 6. Nossa. Lúcido. E até me corrige nas datas. É mesmo? O cara tem uma lucidez maior do que eu. Que eu venho aqui com você, eu tenho que trazer meus números. A escolinha, porque eu nunca sei quanto que tem milhões, sei que lá, essas coisas. E eu falo, ele me corrige. E ele falou assim: padre, você não está em crise. Você não está em crise vocacional, você está numa crise de identidade do seu sacerdócio. É diferente, né? O que, por exemplo, você humorista, você cantor, vou fazer o quê? Vou fazer podcast, vou fazer televisão. Seria, no meu caso, uma crise artística, talvez? Dos 40, dos 50 anos? Não, relacionado à vida. Não, brincadeira. Não, mas é crise da meia-idade, o pessoal fala, né? De tempo em tempo eu tenho essa crise. Tem. Será que eu estou fazendo isso? O que eu vou estar fazendo daqui 5 anos? Tem essas crises, assim. Eu, na época, eu estava muito novo, estava com 20... fui ordenado com 25 anos. Ah, não, ainda não dei tempo. Não. Lá para as 30 e pouco. Era uma crise como conduzir meu sacerdócio. Você estava vendo já o que você ia fazer para o resto da vida, né? O que eu quero fazer? Ser padre, eu vou ser padre o resto da vida. O que eu estou fazendo... Aí era questionamento. Ser professor? Tá. Ser isso, ser aquilo? Foi quando Dom Pedro me chamou para Curitiba, que eu não estava em Curitiba. Cheguei lá, ele me colocou num bairro de uma periferia, mas querida, é o meu primeiro amor. 5 anos que eu vivi ali, paróquia de São José Operário, em Pinhais. Uma bênção. Perto do aeroporto lá? Não, do outro lado, perto do aeroporto é São José dos Pinhais. Pinhais é perto de Piraquara. Perto... não é? Ah, tá. E foi uma benção, um povo querido, um povo animado. Só que, para pensar, o povo não ia para a igreja.
E aquilo eu ficava agoniado. E não é que eram evangélicos. O povo não ia para a igreja para lugar nenhum. Ficava em casa. Falei, cara, o que eu vou inventar? Tinha uma torre, comprei daquelas cornetas potentes, sabe aquelas cornetas potentes? Mas daquela assim. E aí, ó, botei o sino. Abriram vingança. Abriram até processo comigo no domingo, porque eu, 7h30 da manhã, comecei a tocar sino, pro povo vir para a igreja. E tocava música religiosa. Porque o povo vinha para a igreja, vamos cantar. Gente, pior coisa desanimada. Eu pensava assim, ó, eu sou palmeirense com a graça de Deus. Você vai num jogo, você vibra. Aí você vai na missa ou vai no culto e fica lá com aquela cara de leso. Pelo amor de Deus, gente, não reage. Falava, não, tem alguma coisa errada nessa história. Foi quando eu gravei meu primeiro CD. Meu primeiro CD eram só músicas religiosas. E ainda, eu não sei cantar até hoje, né? Mas na época eu cantava assim, ó. Deus está aqui nesse momento. Por quê? Porque a gente cantava a música lírica do seminário, tudo gregoriano. Salve Regina, Mater Mise. E eu achava que era cantar, era isso. Gravei meu primeiro CD. Colocava na corneta lá, rapaz. E o povo começou a vir. Começou a vir. Vinham na missa e cantavam as músicas. Me deu clique. Ninguém falava de padre cantor, ninguém. Era Padre Zezinho, mas Padre Zezinho. Padre Zezinho, meu queridíssimo, abraço, Padre Zezinho. E padre que cantava não tinha, assim, muito forte. E eu falei assim. Padre Zezinho é vivo, hein? Padre Zezinho é vivo. Poxa, 80 anos. Trazer ele aqui, né? Queridíssimo. Nossa, eu lembro muito das músicas dele. Demais. Aí foi quando eu falei, cara, saquei. Posso entrar pela música. Gravar pro povo cantar, trazer para a igreja. A missa virou uma coisa maravilhosa. Aí, segundo passo, botei guitarra. Só os evangélicos tocavam. Nossa, né? Na igreja católica não tinha. Não tinha. Botei uma guitarra. E até o preconceito, né? Preconceito. Por quê? Porque era coisa, ainda mais na época do QR Code. QR Code é coisa que aquelas... Como é que chama? O quê? Código de barra. Código de barra. Foi bem naquele período que era coisa da New Age, Nova Era. Marca da besta. Lembra da Enya? Rapaz do céu, vivi tudo aquilo. Você não é Eu lembro bem. Porque, pô, eu lembro de... no máximo um órgão, né? Um pianinho, alguma coisa. Quando eu botei a guitarra, o povo se revoltou. Aí botei bateria. Aí acharam demais. Aí eu botei o carrão, né? O carrão pra ficar um pouquinho mais menor. acústico, Voltei na bateria. Resumindo, encheu a igreja, fomos para as capelas. Aí falei, vou lançar o segundo CD. O primeiro CD foi um adventista que me guiou. Um cara muito bom. Nunca vou esquecer disso, um evangélico. Só que ele me levou para a igreja batista, hinos batistas. O segundo, eu já peguei alguém do meio da MPB. O segundo CD. Hoje eu gravei o quê? Deixa eu ver aqui na minha colinha. 15 CDs. 15 CDs. Então, aí eu fui melhorando, entende? Aí eu fui alguém fazendo direção de voz, alguém... E deu certo. Nesse período, chegou um cara e falou assim, ó, que tal você fazer uma missa na TV? TV aberta? Pública. TV pública. Mas aberto. Tipo a TV Cultura. Tipo a TV Cultura. Tá. Falei, missa na TV? Bora lá. Cheguei lá, pegaram os melhores corais para cantar na missa. Eu falei, estragou. Putz, perdeu a essência. Começava a missa aqui. Rec de Mozart, não sei o que lá. Eu falei, gente, não. Vou montar uma bandinha. Eu não podia chamar banda, chamar ministério. Até hoje chama ministério. Para não pegar mal. Levei meu ministério. Fomos lá fazer a primeira missa. Excomungaram, né? Excomungaram. Esse padre é do Janho. Roqueiro aí, ó. Esse padre é roqueiro. Né? E ainda eu tinha uma mania que eu tenho um guitarrista bom pra caramba. Eu falava assim, qual a música o padre gosta? Hein? E ele fazia do trechinho do Guns. Fazia. No meio da música? No meio da música. Nossa! É isso aí, rapaz. É o Axel. Cara, você não vai acreditar. É o faro. Eu não enxergo o que eu tô... Não. É o faro de
The Axl Rose. Ah, é? Ah, legal, foi legal. Um prêmio que alguém recebeu e trouxe. É que eu tava olhando ali no... É. Aí, bem legal. Aqui, ó. Dá pra ver aqui? Olha lá. Legal, legal. O melhor do Brasil. O cara tá figuraça aqui, né? Olha aqui. Massa. Bom, aí comecei com essa missa. No período... Mas da TV já pôde usar bateria, essas coisas? Pôde. Ah, não teve. Aí deu... Rapaz, mas deu tão certo. Era o quê? Esse domingo de manhã? Domingo, 8 horas da manhã. Até hoje, eu tô há 20 anos. É 20 anos, Karina? 20 anos que eu tô todo domingo às 8 da manhã. Nisso, começaram a chamar para fazer show. Rapaz, eu falei, eu fazer show? Como é que eu vou fazer? Primeiro show que eu fiz, marcaram numa igreja. E me falaram que os backs tinham que ir com uma roupinha especial. Uma freira foi fazer roupinha especial. Quando eu olho aquelas fotos... Meu Deus, como que era? Você não tem noção. Eu precisava levantar essa história. Amarelo, limão, laranja, não sei o que lá. Nossa! Tudo com... Como é que chama aquela roupa? Aqueles... Eu tenho a imagem na cabeça. Tudo com aqueles filózinhos. Filó? O que é filó? Filó não, tule. Coberta até os pés, as tipo, backings. Uma coisa uma só? Uma bata. Ah, tá. Era muito feio. Sabe, um frio. Curitiba, um frio. Sabe quantas pessoas estavam no show? 150. Num lugar enorme. Num lugar enorme. Eu pedi para morrer. Eu falei, não, eu vou desistir. O segundo foi na casa do Papai Noel, em São José dos Pinhais. Já tinha um pouquinho mais de gente. Nisso, eu falei assim, mas eu vou insistir nesse assunto. E comecei a trabalhar e me convidava para fazer, me botar no programa de rádio. Você não quer fazer um programa de rádio de 1 hora? Tudo nesse período tudo ali. Lá em Curitiba. Tudo também. Em Curitiba. Me ofereceram AM, programa AM, 13 horas. Era para acabar, né? É. Quem tem programa de rádio AM, 13 horas, é para não dar certo. E sábado, que ninguém escuta, às 9. O que eu fazia? Eu falava para os paroquianos, vocês ligam lá, me dão um apoio. Fazer um número lá. Não, para dar ibope. Os paroquianos ligavam lá. Ô, Padre Reginaldo, toca aquela música tal. Ô, Padre Reginaldo, faz essa pergunta. Deu tão certo, cara. Era você conversando com a audiência, tocando música, pregando. Pô, que legal. E eu falei, vai dar certo esse negócio. De repente, Rogério, falaram, você não quer pegar de manhã? No domingo ou no sábado? Diariamente. Ah, diariamente. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha Ah, não era uma rádio católica? Mas você acha que eles pagam alguma coisa? Ah, é? Tem que você bancar tudo? Pare, rapaz. Pare. Aí eu morava em Pinhais. Eu tinha uma... Como é que chama aquela... O golzinho, não bolinha, o outro. Aquele retinho. O Voyage? Que Voyage? Era um golzinho, aquele quadradinho, aquele antigo. E eu saía de lá, eu botava gasolina, eu vinha na banguela. Porque eu não tinha dinheiro para voltar. 1h da tarde. Só no cheiro da gasolina. Só no cheiro da gasolina. Aí fala, põe de manhã. E bem foi o Padre Marcelo Rossi, forte. Lembra? Naquela época. Lembra. E ele, você vai bater de frente. Eu falei, não, meu filho. A igreja não briga entre ela. É. O que eu fiz? Ele que horário que era? Ele era das 9 às 10. Tá. Eu falei, não, meu filho, a igreja não briga entre elas. Nós temos que dar exemplo. Fiz um marketing, mandei colocar outdoor na cidade. Porque eu pensei assim, se o cara é líder de audiência das 9 às 10, certo. 10 horas, eles vão parar e vão para algum lugar. Claro. Esse pessoal tá órfão, né? Ele vai fazer o quê? Falei, vem pro Padre Reginaldo. É. Então eu fiz um marketing. Antes do almoço ainda? Não, depois do Padre Marcelo, escute Padre Reginaldo Manzotti. Nossa. Rapaz. Deu certo? Deu certo de uma rádio. Hoje, o meu programa é retransmitido ao vivo, 1.620 emissoras de rádio no Brasil. 1.620 emissoras, das 10 às 11. Como que faz? Você grava e manda ou é não, ao vivo? Ao vivo. Nossa. Hoje, eu comecei por streamer. Sabe o que é streamer, né? Sei aqui no YouTube, né? As primeiras rádios era por streamer. Tá. E aí, quando chegou na 100ª rádio, não tinha mais streamer para isso. Aí começamos a subir por parabólica. Por parabólica.
Nesse período, o cara que tinha rádio falou assim... Tem noção de quantas pessoas você atinge? Ó, eu tenho medo de falar, mas vou falar o que eu recebi. Tá. São 50 milhões de pessoas. Caramba. São 50 milhões de pessoas. Segundo os estudos feitos por eles. Sim, eles têm os gráficos. Os gráficos. Então, são 1.620 emissoras. Emissoras que retransmitem das 10 às 11. Inclusive, por exemplo, hoje de manhã teve programa. Amanhã, 10 horas. Mas, por exemplo, em São Paulo, aí onde eu escuto? Também faço. Não, aqui em São Paulo eu estava na 9 de julho. Tá. Que é AM. AM. Então, tem lugares que é AM, tem lugares que é FM. Não é FM, tá. Mas... São 1.620. Nesse período, o cara chegou para mim e falou assim, ó, tô vendendo a rádio. E vou falar aqui a verdade. O cara falou para mim, ó, ou vou vender para evangélica. Eu falei, para evangélica vocês não vão vender, não. Rádio católica... Os caras comprando tudo, né? Não, já estão comprando tudo. Aí meu bispo chegou para mim, pegou no braço assim e disse assim, Dom Moacir Witt, que Deus o tenha. Compre, mas não me peça dinheiro e não me dê trabalho. Mas compre. Eu falei, mas como assim? Mas assim é fácil, né? Que nem você pede dinheiro pro seu pai e fala, não, vai lá, compra você. E não me dá trabalho. E acabamos comprando. Eu digo, só que nisso eu percebi que eu estava com muita evidência. Padre Reginaldo. Eu tive um choque quando eu vi a primeira pessoa no show com uma camiseta com meu rosto e com aquele lencinho. Como é que chama? Bandana. Padre Reginaldo Manzotti. Tudo com lantejoulo. Sim. Eu tive um choque muito grande. Eu falei assim, meu Deus. Então, tá errado isso. Não é para mim. Acendeu uma luz vermelha para mim. Aí foi quando... Por isso que é bom você ter direção. Ter gente que, como você falou, gente mais santa que a gente mais inteligente que a gente. O cara falou assim para mim, orgulhoso. Padre Artigas. Orgulhoso. Eu falei... E eu achando que eu estava com toda a humildade possível, né? Que eu estava incomodado de ver minha foto no rosto do outro. Você está sendo orgulhoso. Eu falei, mas não entendi, Padre Artigas. Se Deus está usando a tua imagem para evangelizar, você está com capricho com o teu rosto? Deixa! Se você está sendo a isca do momento para as pessoas chegar até Deus, permita isso. Seja usado. Rapaz, eu voltei com o meu rabinho embaixo das pernas e falei, é verdade. Nunca tinha entendido isso.